Olá, meu nome é Jaime Zweigman, eu sou neurocirurgião, cirurgião de coluna, e hoje eu estou trazendo todas as histórias possíveis, o problema da senhorinha, do bico de papagaio, daquela pessoa que fez esforço físico, que durante a luta, o treino de jiu-jitsu desenvolve um problema, fica sem poder andar, ou de outras lutas, e com isso a gente tenta ajudar. Ajudar como? Se não for possível o tratamento clínico e fisioterápico, e o tratamento fisioterápico eu trouxe aqui para compartilhar um pouco da nossa ideia e da nossa terapia, a doutora Jaqueline Figueiredo. Prazer em tê-la aqui. Prazer, doutor. Obrigada pelo convite. Vamos começar aqui conversando com a doutora Jaqueline. Vou perguntar aqui para ela como é que são os pacientes de dor. Nossa, exatamente como você descreveu, né? Eles ficam numa situação muito penosa. E eu acho assim, né, doutor, até você descobrir se é cirúrgico, né? Porque tem muito disso também. Às vezes o paciente ali prontamente, ele não é cirúrgico naquele momento, ele não apresenta às vezes aqueles graus, né, de perda de força, às vezes ele só tem muita dor, ele não perdeu sensibilidade, mas ele tem um quadro de dor ali insuportável, que ele não tem posição, exatamente, na cama para deitar, para virar. A medicação ela não faz um efeito tão rápido assim quanto ele deseja, né? Eu acho que isso também essa parte do tratamento que o paciente começa a se medicar, né? E toma medicamento, toma corticótico, toma analgésico, toma a medicação específica para compressão. E ele não vê, né, o alívio ali acontecer naquele momento, até decidir se ele é cirúrgico. Então, eu acho que a fisioterapia, ela atua muito bem exatamente nessa área ali. Seria modulando, né? Ajudando exatamente a modular, diminuir essa dor. Você é um cirurgião, mas logicamente também você tem ali aquela análise inicial também, se o paciente ele vai responder a um tratamento conservador. Então, quando também assim, isso também é uma dúvida também, sabe, da fisioterapia, né, dos meus pacientes, quando, né, a fisioterapia a gente tenta ali intervir, mas não tem resposta. Então, assim, espera uma semana, espera 2 semanas para decidir pela essa cirurgia, já leva para a cirurgia já de pronto. Qual é a análise? A análise inicial, qual seria? A análise inicial existe uma máxima e uma indicação de livro, que é aquela dor intratável, que você já tomou todos os analgésicos, todos os anti-inflamatórios, fez uma fisioterapia, não consegue reagir. Esse paciente, ele tem a indicação plena, tem lá uma hérnia de disco, tem uma protrusão comprimindo a raiz, comprimindo a coluna, né, que mais propriamente, né, a gente conversa, né, o paciente, o que está comprimindo? A coluna, mas em que lugar? A definição do espaço, do nível, quem vai dizer sou eu que vou ver lá a ressonância, eu que vou ver a radiografia, eu que vou definir, né, o metâmero, né, da Sim. pessoa. Porém, o paciente vai chegar comigo, eu estou com uma dor nas costas que vai aqui para a perna, eu não consigo mexer. E essa dor está intratável, já tive no hospital, já tomei remédio, já tive no fisioterapeuta. Esse é um paciente que tem uma indicação plena. Agudamente, o paciente que entra na hérnia e o pé cai. Se é o chamado foot drop. Se o pé cai, olha, eu já vi recuperar sem cirurgia, já, mas só que a pessoa ficou o resto da vida com esse pé caído. Vale a pena ficar com o pé caído? Não sei. E não só o pé caído, mas também pode também ter incontinência, né? Incontinência, tá? São as outras. E aí também espera também, porque eu já vi. Não. Tem incontinência, quando tem incontinência urinária e fecal, ou fecal, é a chamada síndrome de Sella, você também é indicação imediata. Ou seja, dor intratável, clinicamente, tanto com remédio quanto fisioterapia. Essa síndrome, né, síndrome que vai provocar uma incontinência. A pessoa não consegue controlar a urina ou
retém urina. Fezes, a mesma coisa. E o pé caído. Essas são as 3 indicações máximas. O que a gente vê? O que você vê? O que você vê normalmente? É o paciente que mesmo com tudo não consegue melhorar. Ou, agudamente, aquele paciente com a dor e ele chega de gatinho, de cachorrinho, o fisioterapeuta tenta amenizar, a medicação tenta amenizar, mas é um paciente, sem dúvida, que tem que ir para... Agora, doutor Jaime, assim, né, por mais assim, nós temos hoje em dia toda a parte clínica de exame clínico, né, ali você está ali com o teu paciente no consultório, clinicamente avaliando, você tem toda a parte de imagem, e às vezes você vê um paciente bem interessante, né, bem agudizado, mas quando você vê ali na imagem, você não vê uma hérnia tão volumosa, você não vê uma protusão tão volumosa, né, que justifique aqueles sintomas. Então, assim, você tem um quadro muito grande de dor, um paciente agudizado, você tem até um paciente até com sinais neurodinâmicos ali positivos, mas você não vê realmente ali na saída mesmo do nervo ali, você não vê uma grande compressão. Então, isso é uma pergunta até interessante. Eu fiz uma pós-graduação fellow em Nova York. Logo que eu voltei, eu tive uma paciente exatamente assim. A ressonância era incrível, mas não aparentava ter aquela hérnia enorme, aquela hérnia extrusa. Que justificasse, né, aqueles sintomas. Fisioterapia com 2, 3 dias, medicação, 2, 3 dias, olha, foi internada. Foi internada, não mais 2 dias, não aguentava. Operei. Tinha uma baita de uma hérnia de disco. Os exames de imagem, hoje em dia, são muito mais sofisticados, sem dúvida. O estudo radiológico, o estudo dinâmico, a ressonância magnética, a tomografia computadorizada, são muito bem específicos, mas existem sim esses casos. Esses casos, né? Aí você vai lá, abre, remove, libera. É o corte, então, da imagem que da às vezes não permite. Não permite, né? Não permite. Ou a posição dela está mais posição tá mais também. Ou às vezes aquela compressãozinha que é mínima, mas que pegou exatamente, ficou estrangulada. Né, a raiz ficou estrangulada entre o osso e o disco. E aí você vai lá, abre aquele ossinho, parece mentira, mas 1, 2, 3 milímetros, mais a retirada desse pouquinho de disco, porque na realidade a gente não tira o disco todo. Por isso que falam, da recidiva. Não, você tira o material que está herniando. Deixa lá o resto. O menisco no joelho, você deixa lá, porque a gente precisa daquele componente, que é um componente mecânico muito importante para a estrutura da saúde ali. Exatamente. Deixa o resto do amortecedor. Exato. Tá? E aí você vai, retira e trata, a pessoa sai muito feliz e recupera com a fisioterapia. Eu tive um caso muito interessante alguns anos atrás, assim, porque eu basicamente me formei e já comecei a trabalhar já com atletas, né? E os atletas sempre têm esse histórico porque as pessoas pensam que o esporte é saúde. Não, pelo contrário, o esporte é muito traumático. Então você paga um preço muito grande quando você é competitivo. Hoje em dia a gente tem pessoas praticando, já sofrendo bastante já com isso, né? Porque acaba que é viciante, principalmente o esporte de jiu-jitsu, né? Porque a mecânica posso dizer que eu pratico jiu-jitsu até hoje. A mecânica do esporte é exatamente essa, né? Você colocar aquela articulação ali, né, acima da capacidade dela suportar aquele movimento. Então acaba estourando alguma coisa, ou você está comprimindo ou você está esticando. Isso. Então, basicamente, a luta, né, do jiu-jitsu é basicamente essa. Mas essa paciente em questão é uma paciente que ela foi encaminhada só com muita dor. Ela não tinha grandes sinais motores, ela não tinha perda de função, ela tinha uma dor. E eu fazendo fisioterapia, não tinha indicação cirúrgica, era só medicação medicamentosa. E eu ali insistindo num tratamento com ela, depois de, não sei, 5 sessões, 6 sessões, e
nada cessava a dor dela. E eu lembro muito claramente, né? E ela confiava muito no meu trabalho, e ela tinha o pânico, porque tem isso também, tem paciente também, que ele tem muita dor, mas ele tem muito medo da cirurgia. Lógico. E aí vai muito com a tolerância dele também de aguentar, né? Então ele tá ali com muita dor, mas ele tá conseguindo porque ele tá achando que aquilo ali vai melhorar, e tem um médico, não, dá um medicamento, tem a fisioterapeuta, não, vai melhorar, vai melhorar. E eu lembro dessa paciente que chegou um dia, ela me viu, ela entrando na clínica, ela me viu, ela se jogou, ela me abraçou e chorava, ela falou, eu não aguento mais. Eu não aguento mais sentir dor. E aí ali eu falei, olha, tá na hora de jogar a toalha. Não vai melhorar, entendeu? Não tinha mais... E aí eu liguei na época, né, pro cirurgião dela e falei, olha, ela não vai melhorar com a fisioterapia. E na imagem não aparecia nada. Foi exatamente isso. E quando ele abre, ele fala, poxa, Jaque, tinha uma baita de uma hérnia ali. Exatamente, entendeu? Às vezes fica... Então, são raros esses casos. Mas tem. Assim como no idoso. No idoso de 80 anos, ter hérnia de disco. Há pouco tempo atrás, eu operei uma idosa e ela tinha uma hérnia de disco burral, que eu até fiquei espantado. Como é que ela pode ter uma hérnia tão grande? Quanto disco ela tinha? E viável, né? Mas eu retirei e ela ficou boa. Agora, tem que ter a história do time. Time é o quê? O tempo. É o tempo, é exatamente isso que você fez. Você tentou 1, 2, 3, 4, 5, 6 sessões. Olha só, não está dando certo. A gente tem que ir para outro tipo de cirurgia. Antigamente, toda e qualquer cirurgia, principalmente de coluna, se fazia uma abertura enorme, uma incisão enorme. Só a incisão de pele e tecido celular, tecido gorduroso, já era enorme. Hoje em dia, com a cirurgia minimamente invasiva, que é a minha, é a cirurgia de 1 centímetro, no máximo, a gente consegue um êxito, lesiona pouco, né, a pele, os tecidos moles, retira, vamos dizer assim, a moléstia e resolve-se o problema. Essas pessoas, principalmente na idade ativa, elas voltam logo, em uma semana elas estão no já trabalho. No dia a dia delas, né? No dia a dia. Recuperação do dia a dia, né? Aí eu gosto de sempre encaminhar para o fisioterapeuta. De toda maneira. Por quê? O fisioterapeuta vai fazer aquela liberação, ele sabe onde está o músculo, sabe como é que o músculo, sabe que o músculo foi mexido, vai tentar recondicionar aquilo, vai melhorar. É lombar, bom, se houve uma hérnia, então o core desse paciente precisa ser melhorado, você vai melhorar, vai trabalhar isso e muitas vezes em um mês segue a vida, mas em uma semana esse paciente pode trabalhar.